Vamos continuar? Vem cá, fica com a gente. Você que está chegando agora, nós estamos conversando hoje sobre exploração sexual. Já identificamos a diferença entre exploração sexual e abuso sexual. Já passamos por conhecer quais as principais regiões do país em que os números declaram haver uma maior complexidade no que diz respeito à exploração sexual, com diversas causas, enfim. Mas vamos conversar agora sobre como nos prevenir. O que fazer? Será que eu posso fazer alguma coisa diante de um quadro em que mundialmente cresce assustadoramente? Fala-se em milhões de pessoas no mundo que são exploradas sexualmente. Eu não estou jogando números. A pesquisa fala-se em 2 milhões, 2,5 milhões de pessoas exploradas no mundo. E isso cresce cada dia mais. Agora imagina, se o que está registrado é isso, o que não chega até os registros? Porque só é registrado se alguma coisa, algum movimento, alguma instituição tem como marcar os números, como fazer os casos ficarem registrados e depois somá-los. Mas e o que não é declarado? E o que acontece nesses rincões do Brasil e do mundo? Portanto, nós estamos falando de uma situação degradante da humanidade, do ser humano. Mas como nós podemos nos prevenir? O que eu, como uma apresentadora de TV, ou como uma dona de casa, ou como uma esposa, ou uma profissional, o que quer que seja, e você, o que nós podemos fazer? Podemos dizer que isso não tem a ver com a nossa realidade, mas é só isso? E está tudo bem? Bom, minha convidada de hoje, você que já está com a gente sabe, mas apresento outra vez, a doutora Damares Moura, advogada. Bem-vinda outra vez para agora finalizarmos o programa, mas me fale agora de prevenção. Qual é o papel de cada um, doutora? Primeiro eu queria falar sobre o papel do Estado. A Constituição Federal, no artigo 227, diz claramente que é dever do Estado. E aí, Darleide, eu quero pegar um gancho quando você falou a respeito da família que tem escassez de recursos e que por isso oferece os seus filhos. Esta família também é responsável. Mesmo assim, ela não está isenta da responsabilidade. Ela não está isenta, porque a Constituição Federal diz é dever do Estado, da família e da sociedade. Estão todos envolvidos no dever de colocar a salvo, palavras da Constituição, colocar a salvo crianças e adolescentes de toda espécie de violência, tratamento desumano, vexatório, exploração. Portanto, então, eu estou falando que todos nós somos responsáveis por colocarmos a salvo pessoas vulneráveis da exploração. Estado, família e sociedade, que somos nós. Então, mas o que fazer? O Estado, ele tem já as suas instâncias e órgãos, eu citei o Ministério Público, eu quero acrescentar o Conselho Tutelar. Se você suspeita de qualquer situação envolvendo a exploração sexual de uma criança ou adolescente, Conselho Tutelar. Se você suspeita da exploração sexual de um outro indivíduo, inclusive portadores de necessidades especiais, pessoas que não estão no pleno domínio das suas faculdades mentais, estão sendo usadas, exploradas sexualmente. Inclusive, o Código Penal torna esse crime mais grave, quando você explora alguém que tem um problema mental. Não é? Então, assim, o que fazer? Procure o Conselho Tutelar, procure o Ministério Público, procure o Disque 100, que é uma denúncia anônima, que você pega o seu telefone e comunica que existe uma situação suspeita de exploração sexual ali. Não é? Agora, o que mais que nós agora, indivíduos, podemos fazer? Por exemplo, eu quero parabenizar você. O que você está fazendo aqui chama-se prevenção. Não é? Os especialistas dizem que por que este problema se avoluma tanto? Porque ninguém fala sobre ele. As pessoas se calam, se silenciam. E nós temos uma campanha, a Igreja Adventista, Quebrando o Silêncio, exatamente para ultrapassarmos a barreira de não falar sobre um problema que está embaixo do tapete. Então, isso que você está fazendo, por exemplo, é prevenção. Estamos dizendo para as pessoas, o problema existe, é grave, grande. 25 mil crianças são abusadas sexualmente por ano no Brasil. Não é? E os indivíduos precisam denunciar, precisam entender, saber aonde ir, nós, indivíduos, pessoas da sociedade, pessoas comuns, e precisamos acolher. Como é que a gente acolhe alguém? Se a gente não é um especialista em comportamento humano, eu digo sempre onde eu vou, oferece o ombro, oferece uma palavra, pegue na mão e leve junto com você aos centros de referência da mulher que existem nos estados, não é? O CREAS, o
CRAS, são espaços que o governo tem e que a gente sabe que não funcionam a contento, mas são lugares que têm um oferecimento de atendimento psicológico, médico hospitalar, não é, de assistentes sociais, mas você tem que fazer alguma coisa, denunciar e acolher. Então, duas coisas que é nossa responsabilidade. Indivíduo, sociedade, família responsável, ela tem que entender ou saber o que está se passando com crianças e adolescentes. Ela não pode desprezar isto e ela pode ser responsabilizada, porque é dever dela colocar essa criança a salvo. E o Estado, a gente sabe que talvez aí, como promotor de políticas públicas e de espaços de assistência e acolhimento, seja também o grande responsável para tratar essas pessoas. Então, por favor, pessoa que nos ouve, qualquer situação suspeita, dinheiro que chega facilmente em casa, pessoas que mudam subitamente de comportamento, qualquer mudança súbita de comportamento, Darleide, em indivíduos adultos, principalmente em crianças e adolescentes, deve ser objeto do nosso cuidado e atenção. Identificou, denunciar, não é? E que mais? Acolher. Se você não tem condição de fazer isso, pegue na mão e procure algum lugar neste estado que possa tratar uma pessoa dos efeitos de difícil e às vezes de impossível reparação causados, não é, por exploração e abuso sexual. As escolas também podem fazer bastante quanto a isso. Né? Isso, quando a gente fala Estado e sociedade, tá, as escolas estão ali. Né? Então, Estado, temos as escolas públicas, sociedade, temos as escolas privadas, confessionais. Isso. Precisamos falar disso abertamente. É um tempo, Darleide, em que as coisas que eram tabus, não é porque tem temas que a gente não quer falar, a gente tem vergonha, ou a gente acha que não acontece, ou a gente acha que é muito pesado para falar. Hoje, para mim, não tem mais nada pesado. Eu falo de tudo, falo abertamente, naturalmente, que para determinados públicos você adequa, não é, essa exposição, mas é preciso falar. Doutora, só para reforçar o que nós dissemos nos outros momentos, é que nós estamos falando de um tema gravíssimo e lidando com um poder bem grande, com raízes, entranhados na sociedade internacional. Portanto, nós não estamos falando de alguma coisa que está acontecendo aqui e ali. E a outra coisa é que isso já tem muito tempo, não é de agora, não é moderninho, exploração já tem muito tempo. E nesse sentido de prevenção e do cuidado das pessoas que têm um melhor conhecimento, uma melhor condição, um melhor trânsito e o poder também, como o Estado, a sociedade, incluindo escolas, igrejas também precisam se movimentar nessa direção, não é? Sim, aliás, eu tenho apelado porque as igrejas têm um papel tão importante na sociedade, eu tenho defendido a presença da religião na vida das pessoas, nos espaços públicos, porque a religião cumpre. E quantas vezes cumpriu na história papel de Estado? Não é, quando ela chama para si esta preocupação, não só com o que acontece internamente com seus membros, mas ela precisa demonstrar preocupação com as pessoas que estão fora desse espaço religioso específico. E pode fazer muito. As campanhas, Darleide, que a gente pensa, a gente fala, mas existe tanta campanha, eu não aguento mais. A campanha hoje talvez seja o braço mais eficiente da prevenção. Não é? Porque a campanha, ela fala, ela fixa conceitos. A campanha é para despertar, é para provocar a sociedade e para levar conhecimento, porque às vezes um Disque 100 que aparece num cartaz de uma campanha fixa na mente de alguém e quando ele identifica uma situação, nossa, eu vi no cartaz, Disque 100, vou discar e vou denunciar. Não é? Então, as campanhas são fundamentais, o Estado pode fazer, as igrejas podem fazer, as escolas podem fazer, não é? Para que o tema realmente chame a atenção, desperte e provoque as pessoas à ação. Formas de prevenção, falar do assunto, fazer palestras, musiquinhas cantadas para as crianças. Eu gosto de cantar sobre o cuidado com o próprio corpo, que as pessoas não podem tocar nele. Eu canto isso nas palestras, não é? Cartazes, campanhas disseminadas por pontos de ônibus. Precisamos
quebrar o tabu e falar diretamente sobre assuntos que parecem pesados, mas que estão vitimando, como você disse, milhões de pessoas no mundo e milhares de pessoas anualmente no Brasil. Muitos pais, doutora, você bem sabe, que ainda têm muita dificuldade em falar de sexo com os filhos. De falar até não só do sexo propriamente dito, porque isso vem num outro momento, mas desde pequenininhos, de deixar transparente o que é a sexualidade, o relacionamento, no convívio, nas boas relações em casa, marido e mulher, no toque, no beijo, no abraço, assim vai se formando o indivíduo e tendo uma compreensão, ainda que sem palavras de fato, mas tendo cuidado de saber que vai chegar um momento e é necessário que haja, e nem precisa ser alguma coisa marcada, um dia marcado, uma idade marcada, mas assim, no convívio naturalmente, nós temos a habilidade de trazer temas como este, do cuidado com o corpo, do significado do corpo, do pudor, e também abrir os olhos dos nossos filhos desde pequenos quanto à malícia que há em outros. Exatamente. Em desconhecidos ou mesmo em pessoas conhecidas, mas o coração humano é enganoso. Tem pessoas amigas dentro de casa trazendo horror para a vida de filhos, de crianças, adolescentes dentro de casa e são tidos como amigos. Então, se nós não nos anteciparmos, nós seremos pegos de surpresa. Exatamente. Então, nós temos vergonha como pais e mães, eu entendo que nós não tivemos uma educação que favoreceu nós dialogarmos abertamente sobre isso. Mas diante de uma situação grave que está o mundo com relação a esta questão ou estas questões da sexualidade, trazendo mal administrada, mal entendida, mal compreendida, somada a uma série de fatores econômicos, sociais, enfim, nós estamos expondo crianças e adolescentes a situações de risco que nós poderíamos evitar antes com um simples diálogo. Por favor, quebra o tabu com você mesmo e com você mesma. Conversa sobre isso. Faz pergunta aos filhos, dialoga, procura saber, procura entender, deixa o caminho livre para o seu filho conversar com você. Não é mais hora de nós termos esse tipo de tabu, esse tipo de medo e de vergonha. Porque se dentro de casa a gente não lida francamente com isso, fica mais fácil para os predadores, não é? Sim, eu gosto muito dessa fala que você faz agora. Nós não podemos mais ter tabu com este assunto. Não é? E naturalmente que para cada público você vai adequar, mas as igrejas não podem mais ter tabu, precisam falar sobre a importância, a valorização do corpo, como resguardar este corpo, como denunciar, como prevenir. As famílias não podem mais ter tabus, pequenininhos já precisam entender que o corpo é um tesourinho tão precioso, eu canto, você tem que guardar. E eu digo para o meu filho, filho, se alguém tocar em você, você não pode esse segredo esconder. É uma musiquinha. Se alguém tocou em você, você não pode esse segredo esconder. As escolas, eu tenho apelado para o poder público a fim de promover políticas públicas de clareza quanto a este tema. E me parece, Darleide, eu vi uma notícia recentemente na CBN que o poder público vai tomar mesmo a iniciativa de tratar sobre este tema abertamente como conteúdo curricular em sala de aula, já com crianças pequenininhas. Não é? Porque ou nós prevenimos ou vamos ter que criar mecanismos de repressão que não tiram a dor, apenas vão reprimir a prática. Mas quando a consequência já está instalada no indivíduo, quer dizer, eu vou ter que reprimir quem fez e vou ter que tratar quem sofreu. Então, a palavra de ordem é quebrar o tabu, prevenir, falar, denunciar, esclarecer, alertar. Pais, escolas, igrejas, todos juntos numa corrente poderosa. Eu creio na educação das pessoas como forma de transformar realidades intolerantes. Sem dúvida. Falando em intolerância e transformação de pessoas, e eu me lembro de, não faz muito tempo, certamente você de casa vai lembrar, daquele episódio em que numa exposição, e nós tratamos disso no consultório de família, juntas conversamos sobre isso, aquele homem numa exposição sem roupa e uma criança sendo levada a tocá-lo, crianças ali manipulando aquele corpo. E muitos ficaram no discurso polarizado entre o libera e o outro proíbe, muitas vezes sem discutir o cerne da questão, que tem muito a ver também, que tem principalmente a ver com a banalização do corpo,
a banalização da sexualidade, a banalização de uma coisa que é extremamente do pudor, do desenvolvimento, da saúde humana. Tanto não ter o preconceito, como também não guardar-se de dialogar sobre, de falar sobre, como eu dizia anteriormente, não passa por deixar uma criança manipular o corpo de um estranho, que vai facilitar totalmente que um indivíduo também estranho se aproxime e toque numa criança, e isso não seja visto mais como exploração, nem como abuso, nem como nada. Então, não é polarizar as questões, libera ou não libera, proíbe tudo, sem entender o porquê. Nós estamos falando de uma vida, em desenvolvimento. E isso nós nem pensamos, e talvez o discurso geral nem pense, que nós estamos abrindo caminho para a exploração sexual, para a banalização da vida humana, porque vira uma peça de museu. É uma coisa lá de museu. Eu ponho a mão, manipulo, brincam comigo, eu brinco com ele, com estranhos ou não estranhos, e está tudo bem. Está tudo bem? Pergunte a quem está dentro de um consultório tratando da mente humana. Doutora, o que dizer para finalizar o nosso encontro? Eu não quero aterrorizar ninguém que nos ouve, mas é preciso dizer que o Código Penal brasileiro tem um capítulo inteiro que trata sobre crimes contra a dignidade sexual. Este é o nome do capítulo, a partir do artigo 213. E as penas da lei estão entre as mais severas, não é? E eu não estou falando só do estupro. Eu estou falando de outras práticas de natureza sexual que são violadoras da dignidade sexual das pessoas, e as penas variam de 6 a 30 anos de prisão, que é a pena máxima no sistema penal brasileiro. Portanto, do ponto de vista da repressão, é preciso entender que são crimes gravíssimos, inclusive recentemente transformados em crimes hediondos, inafiançáveis, aqueles que são tratados de forma mais grave no Brasil. Então, a repressão existe, cuidado com a repressão, mas principalmente sensibilizarmos os nossos ouvintes para a prevenção. Este é o caminho mais seguro para assegurarmos a inviolabilidade do corpo, da dignidade sexual das pessoas e da dignidade humana delas. Eu agradeço imensamente, parabenizo, não é, o foco que você tem dado a esses temas que são urgentíssimos e gravíssimos, estão vitimando muitas pessoas. E claro, nós aqui auxiliados por profissionais da sua competência, Obrigada. com tanta clareza, nos fazendo pôr os pés no chão, pensando e agindo para o benefício nosso e dos demais à nossa volta. Obrigada. Obrigada, Muita Darlene. gratidão. Obrigada a você aí também pela companhia. Obrigada por ficar com a gente. Alguma dúvida, alguma questão que fica pendente? Claro, sempre acontece. Pode escrever para nós, pode entrar em contato. Estamos nas redes sociais, nós temos o nosso canal no YouTube com todos os programas disponíveis e que assim façamos uma rede de conhecimento e de ajuda uns aos outros. Um abraço e até a semana que vem. Uma excelente noite para você.